Igreja, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, para mais uma vez adorar o Senhor. Graça e paz para você que também está nos assistindo diretamente do YouTube. Deus seja sobre sua vida e sobre sua casa nesse dia, nesse instante. Nosso convite nessa tarde, noite, é para que você se entregue nesse louvor, nessa palavra. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar seu coração. E é assim que nós abrimos esse culto, orando e agradecendo, porque de fato temos muito mais para agradecer do que para pedir, amém? É um desafio, amém, irmãos? Amém. Agradecer mais do que pedir. Então vamos fazer isso nessa hora. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, misericordioso, que cuida de nós. E nós sentimos isso, Pai. Nosso coração se alegra na Tua presença, se alegra na Tua casa, se alegra porque sabemos que o Senhor está aqui com o Teu fluir. Essa é a Sua casa, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado por essa semana, obrigado por esse dia, Deus. É assim que nós iniciamos essa tarde. Obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. Escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus e casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. E Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens, e escolheu meu coração pra morar. Que não se acaba e cabe dentro de mim. E eu sou casa de Deus e casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus e casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Tudo ficou mais bonito, a luz dissipou a escuridão, onde era a morte reviveu, agora que sou casa de meu Deus.
de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Aleluia! Não é porque o pastor Gilberto que vai pregar hoje não, que eu vou tocar essa música, viu? Mas foi pura deucidência. Amém? E eu tava com saudade de tocar ela, viu? Muito tempo sem tocar. Os meninos riem de mim aqui, viu, pastor Gilberto? Porque eles falam que essa música é minha música titular. Mas pela fé. Pela fé eu posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso viver. Só pela fé, amém, irmãos? Eu posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé e pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Sempre tenho a luz em mim. Olha a verdade. Pela fé eu posso mudar. Amém? Pela fé eu posso alcançar, pela fé eu posso viver, pela fé e pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre.
que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus. Som. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos nós, né, que estamos aqui, e todos aqueles que estão conosco em casa, né, em vários lugares. Aleluia.
Bom demais, né? Hoje tem bastante gente aqui no culto. Você que está aqui, dá uma olhadinha do lado assim, né? Teve alguns que chegaram primeiro, mas muito bom, né? O esforço, o empenho de cada um aí com muito cuidado, né? Para a gente viver esse momento juntos aqui. Penso. E a gente queria, antes da gente começar a ministração, a gente gostaria de orar. A gente recebe, né, toda semana um motivo de oração. E essa semana a gente vai estar orando por esse local aqui, ó, Kurmanji, na Turquia. 0,01%, né, da Bíblia traduzida. E um pequeno grupo de cristãos se reúne nesse local, nesse país. E a gente gostaria de colocar essas vidas diante da presença do Senhor. E também aproveitar esse tempo como igreja, para a gente poder orar e pedir para que Deus possa abençoar e a gente possa abreviar esse tempo de pandemia, né? Essa quarentena de quase um ano, não é fácil, né? Eu acho que era algo que não estava no plano de ninguém. E então a gente gostaria de colocar esse povo. Eu queria que você ficasse de pé, a gente como igreja agora a gente pudesse lembrar desse nome, é um nome diferente, né? Kurmanji, na Turquia. Deus conhece esse povo. E é interessante a gente falar de salvação nesses dias, né? Parece que cada vez mais é estranho fazer isso, esse mundo tão tecnológico, né? Mas é isso que Deus tem de mais importante para a vida de todas as pessoas, né? A começar em nós, a sua salvação. E nós queremos pedir esse povo para o Senhor. Ó Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade da gente estar reunido neste local e pela oportunidade de tantos amigos e irmãos estarem agora também juntos conosco em oração, em comunhão, nesse tempo de culto e de celebração. E queremos aproveitar esse momento para colocar o povo de Kurmanji diante da tua presença na Turquia. O Senhor conhece esse povo, as mulheres, os homens, as crianças. O Senhor tem um plano para esse povo. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa alcançar essa nação, o Senhor possa alcançar esse povo. E que eles conheçam o amor de Jesus, que eles conheçam a transformação que Jesus pode fazer nas suas vidas. Que venha realmente, ó Deus, a salvação do Senhor para esse povo, para que eles realmente possam ser alcançados. E aproveitamos também, ó Deus, para te pedir, como igreja, como família, que o Senhor esteja abreviando esse tempo de pandemia, trazendo a cura, trazendo a direção, para que os cientistas, as autoridades possam ter sabedoria para conduzir todas as coisas. Principalmente agora que a gente ouve falar da possibilidade de uma vacina, de tantas vacinas, que o Senhor esteja à frente, conduzindo todas as coisas, para que de uma forma maravilhosa e abençoada, esse trabalho possa realmente produzir o efeito, produzir o resultado que todas as nações estão buscando. Abençoa todas as nações da terra, para que realmente os povos sejam livres desse mal, dessa praga, dessa pandemia. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Pode se sentar, irmãos. Benção quando o Marquinhos, a gente também não fala, né, durante a semana, mas realmente quando o Marquinhos falou de ministrar essa música da fé, e é uma música muito marcante, e a gente às vezes questiona a letra de muitos cânticos, né, mas essa, eu acho que ela é inquestionável, porque a letra realmente demonstra que essa natureza, essa característica da fé, e é disso que eu vou falar hoje, até o tema que a gente escolheu para essa semana, eu passei lá para os irmãos que conduzem esse processo, né, até benção demais, o Arthur, o Bruno, né, a equipe da técnica aqui, né, eu não sei, assim, enquanto a gente está nessa pandemia, você tem um grupo, né, de jovens que trabalharam, assim, com muito amor no coração pela obra, para que a gente pudesse ser bem atendido, essa equipe, né, que está ali, que é o Gabriel, o Rodrigo, né, o Marquinhos, né, o Arthur, o próprio Rodolfo e o Bruno. Então, quer dizer, vários homens que Deus tem usado nesse tempo para que, de uma forma muito técnica, né, e pela fé, a gente possa ser abençoado como igreja e passar por esse momento também pela fé. Então, nós temos que louvar a Deus, né? O Maurício, amém? O Maurício, bênção demais. É que o Maurício não está aí hoje, né? Né, Marquinhos? Mas, assim, também casou ontem, né? Mais do que justo. Então, está lá na bênção. E, então, assim, tudo isso tem nos abençoado pela fé. E eu não tinha falado nada com o Marquinhos, mas eu sempre gosto de ministrar sobre a fé. E quando eu trouxe o tema, né, para que a gente pudesse refletir essa noite, eu coloquei aqui, né, que esse tema pudesse
Até ele teve assim, uma inspiração, o Carlos Drummond de Andrade vai me perdoar, mas eu acho que a maioria das pessoas conhece o poema dele, que fala que tinha uma pedra no meio do caminho, né? Amém, irmãos? Já ouviram falar desse poema? Acho que pelo menos uma vez. Eu até quis tirar um pouco dessa frase exatamente porque é algo que é a experiência das nossas vidas, né? Muitas vezes na nossa vida pessoal, familiar, né, profissional, ministerial, surgem realmente as pedras no caminho. E se você pegar a história do povo de Deus, os relatos bíblicos, né, seria impossível mencionar aqui alguns, porque são vários. Então, é muito comum, realmente, dentro de um plano, de um propósito que Deus tem para a vida de cada um, em toda a história da humanidade, surgirem realmente as pedras no caminho. Então, assim, mesmo nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, isso não é novidade, né, dentro de um contexto bíblico, isso não é uma novidade. Essas pragas, né, esses problemas já são recorrentes, são relatados na Bíblia, como muitas outras coisas, enfermidades, perturbações, perseguições, né, violência. Então, assim, a Bíblia traz um universo de relatos de pessoas que, como nós, em tempos e momentos diferentes no espaço, eles viveram, experimentaram, e porque experimentaram também, pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, experimentaram também o livramento, a solução, a direção. Então, assim, Deus é Pai, né, irmãos? E eu acho que a coisa mais importante da gente entender da fé é exatamente isso, né, que a gente tem um Pai. Né, e Ele, graças a Deus, não é como o nosso Pai terreno, natural, que é falho, que comete equívocos, que tem motivações que nem muitas vezes revelam o ideal assim para a vida ou para as nossas vidas, mas Ele é Deus, Ele é o nosso Pai. Ele sabe todas as coisas, Ele cuida de nós, né, ele é um Deus de detalhes, né, que tem promessas para a nossa vida. Então, nós entendemos isso como? Pela fé. Né? Então, são princípios que podem nos ajudar, como ajudou no passado milhões, centenas de milhões de pessoas, também podem nos ajudar nesse momento. E aí, quando eu estava exatamente preparando esse tempo, eu queria trazer, assim, de uma forma bem prática, e eu queria até que você abrisse a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 5, 1 João, carta, né? A carta lá no finalzinho da Bíblia. Lá em 1 João, capítulo 5, no versículos de 4 a 5, o apóstolo, ele fala aqui, olha, ele diz assim: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que promessa maravilhosa. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, assim, quando a gente vê o apóstolo trazer essa palavra, essa mensagem para as nossas vidas, ele está relatando aqui algo que, na verdade, é presente de uma forma constante naquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra de Deus quer instruir o nosso coração. Que a gente possa ter a possibilidade de ser essa pessoa que crê no Filho de Deus. Né? E quem é esse Filho? Jesus Cristo. Né? O Senhor, o autor, como a Bíblia mesmo diz, né, lá em Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, essa fé muito... Até a gente vive numa geração interessante. Às vezes eu até fico um pouco preocupado com isso. Mas a gente sabe que vai ser difícil da gente desconectar essa realidade. Eu falo até isso porque essa semana o pastor Marquinhos mandou uma mensagem para nós, e interessante, ela traduz um pouco disso que eu vou falar com os irmãos aqui. Porque hoje é muito comum, nesse tempo nosso, a gente às vezes achar que a fé é simplesmente uma ferramenta para nos ajudar a curar a nossa enfermidade, para pagar as nossas contas, para vencer as nossas dificuldades, os nossos desafios do dia a dia. Na verdade, a fé é útil para isso também, mas na essência, não é exatamente para isso que a fé deveria ser útil. Porque a fé é um caráter, é uma natureza que está estabelecida na nossa vida, de forma que isso possa conduzir a nossa vida independente das circunstâncias.
independente daquilo que a gente está passando. E Paulo traduz isso muito bem, que ele fala assim, olha, eu sei estar contente. É interessante o apóstolo Paulo falar sobre isso. Ele fala, eu aprendi a estar contente numa situação de falta, como numa situação de abundância. Eu aprendi a estar contente numa situação onde eu sou honrado e numa situação onde eu sou perseguido. Então, dentro dessa forma como ele tratou, nos ajuda a entender esse caráter da essência da fé. Ou seja, ela tem um contexto na nossa vida que independe da circunstância que nós estamos vivendo. Porque ela é útil para guardar literalmente o nosso coração e a nossa mente confiante e em paz naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, é algo que estabelece sobre a vida do ser humano, sobre a vida das pessoas, um valor absoluto, que não tem circunstância ou situação que vai modificar essa natureza e esse caráter. Vocês entendem isso, irmãos? Ou seja, é algo que nas nossas vidas é inabalável, que tem que ser inabalável. Isso tem que estar estabelecido sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa casa, de forma que não haja mudança nenhuma, independente da circunstância. Eu tenho dinheiro, glória a Deus. Eu não tenho dinheiro, glória a Deus. Nós estamos firmados nessa fé. Hoje eu tenho saúde, glória a Deus. Hoje eu estou passando por uma dificuldade de saúde, glória a Deus. Porque nós não estamos firmados nessas coisas circunstanciais, mas nós estamos firmados na promessa de Jesus para a nossa vida. Então nós temos isso como um caráter absoluto, como algo realmente que faz uma tremenda diferença e que é algo que Deus deseja realmente ver estabelecido sobre a nossa vida. Porque, infelizmente, né, a gente não vai poder estar sempre suprido, com sempre os nossos problemas todos resolvidos, ou todos os dias vão nascer alegres, ou todos os dias vão amanhecer com todas as coisas resolvidas. Né? O próprio Senhor Jesus falou, no mundo vocês passarão por muitas aflições. Né? E ele até fala isso lá em João capítulo 16, 33. Ele fala, mas tende bom ânimo. Ele não fala simplesmente assim, tende ânimo. Né? Porque às vezes ele fala, cara, você está muito desanimado, fica animado. Não, ele está falando assim, tende bom ânimo. O bom ânimo é exatamente o estabelecimento daquilo que realmente deve estar sobre a nossa vida, que vem dele. Por que eu posso ter esse bom ânimo? Porque esse ânimo vem dele. Ele está, nós acabamos de cantar agora, né? A luz está em mim. A luz está em você. A luz está presente na minha casa. A luz está presente na sua casa. Então, é isso que estabelece algo que é determinante para que, independente das circunstâncias, a gente possa estar alegre, feliz e realmente louvando e celebrando a Deus e atravessando, né, qualquer tipo de situação até a gente ter a nossa vitória, que é em Cristo Jesus. E eu lembro muito, assim, eu gosto muito do personagem da Bíblia, que é o Josué. O Josué eu acho legal, porque o Josué ele pegou meio que o carro andando de um projeto muito grandioso. Né? Eu fico pensando assim, ele como jovem, né, formado dentro daquela realidade, ele pegar um projeto de concluir, pela fé, uma promessa de Deus para o povo de Deus. É interessante isso, porque é um povo que foi escravo do Egito por mais de 400 anos, um povo que se tornou numeroso, um povo que se tornou importante dentro de um contexto de um país que era o Egito, que tinha um peso, um contexto econômico, político importante dentro de uma nação importante da antiguidade. Né? Vocês vejam bem, assim, hoje, quem trabalha nessa área da arquitetura, né, de construção, sabe disso. O pessoal fala até que as referências construtivas são praticamente ainda como os egípcios faziam. Né? Então, assim, dada a importância dessa civilização, desse povo, Israel estava no meio disso, no seio disso, e essa nação cresceu e Deus tinha dado uma promessa para esse povo sair desse lugar, que esse povo iria embora. E a gente sabe, quem já leu essa história na Bíblia, sabe que quando Deus levanta Moisés para fazer essa missão, levantou também pelo caminho as dificuldades, né? As pedras se levantaram. E os obstáculos foram surgindo,
e gradativamente, por um poder assim maravilhoso e milagroso, Deus foi interferindo em cada uma delas e usando a vida de Moisés para poder tirar o povo do Egito. Mas depois tinha um outro problema, que aí a gente já sabe que ele tirou e levou, mas a questão era entrar na terra prometida. Né, irmãos? Então, assim, a gente, teologicamente, a gente fala, o povo que saiu do Egito, eles, assim, ainda que aos trancos e barrancos, eles tiveram fé para sair do Egito. Né? Eles tiveram aquela fé para sair do Egito. Mas quando eles se depararam com a situação de entrar geograficamente naquele local que chamava Terra Prometida, eles tiveram uma dificuldade muito grande, eles meio que empacaram. E Deus levantou Josué para ser o líder, né, desse processo, desse movimento. E se você for lá em Josué capítulo 24, a gente pensa, esse negócio aí deve ter sido... Imagina essa missão, irmãos, de conduzir esse povo, essa mentalidade, com as suas memórias, né, com todos os seus jeitos, num deserto, com falta muitas vezes de água, de alimento, gente ficando doente, né, carroça quebrando, problema mecânico. Então, assim, não faltavam situações de dificuldades para poder serem administradas no dia a dia, diante daquela realidade. Gente atacando eles, gente querendo matar eles, literalmente, comer suas carnes. Então, assim, destruir suas famílias. Os inimigos estavam ali, muito presentes no dia a dia daquele povo, e Josué conduziu aquele povo realmente com autoridade, com fé. E aí é maravilhoso a gente observar, depois você pode ler lá no 24, capítulo 24 de Josué, no final do livro, diante dessas situações todas, chega um determinado momento que surgem os questionamentos, as dúvidas, né, os confrontos, e aí Josué meio que dá uma palavra para aquele povo, né? Foi até interessante. Ele fala assim, olha, é o seguinte, vocês estão levantando aí essas situações, essas dúvidas, essas confusões. Eu quero dizer um negócio para vocês, assim, para a gente fechar a questão. Você pode ler lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, ele estava dando uma declaração que, independente das circunstâncias, independente das dúvidas, dos questionamentos, das coisas que estavam acontecendo, ele firmou uma realidade no seu coração pela fé e estabeleceu isso para a sua vida e para a sua casa, né, como referência mínima de que, independente das circunstâncias, pela fé. E quando a gente está falando, se for vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se for morte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou só usando aí os extremos radicalizando aí assim, os extremos, para a gente entender realmente, para nós que estamos aqui hoje nesse salão presencialmente, para quem está nos assistindo, que quando Deus está tratando de uma relação com Ele, de vida, pela fé, Ele realmente espera isso no nosso coração, Ele espera isso na nossa vida. Que a nossa vida seja essa mensagem para nós mesmos e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? É algo que foi estabelecido como fundamento. Por isso que até lembrando lá da música, eu até às vezes comentava com o Marquinhos. Marquinhos, gosto muito dessa música, porque a própria melodia dela, né, lá quando quem fez ela foi o André Valadão, Marquinhos? Acho que é isso mesmo, né, do grupo lá, da Batista da Lagoinha de Belo Horizonte. Eu creio que ele é o autor dessa música. Ele estabeleceu a melodia, e na melodia, para mim, quando eu estou ouvindo, Gilberto, por isso que eu acho interessante, a própria melodia é um bate-estaca. Eu tenho essa visão quando eu ouço essa música. Eu tenho a visão de um bate-estaca, aquele que tem nas construções dos prédios. Você já observou, né? Quem mexe na área de construção civil sabe exatamente o que eu estou falando. Antes de você lançar a mão de um tijolo que seja, né, de 1 quilo de cimento que seja, você precisa criar uma fundamentação. Você precisa criar esse fundamento. E quando a gente está falando dessa fé, exatamente é disso. É dessa fundamentação desse alicerce. Né? E é interessante nos prédios que eles vão enfiando aqueles blocos de concreto, né? Aquelas barras de concreto, sei lá, que lá deve chegar o quê? Às vezes 20, 30 metros ou até mais. E sabe o que ele está procurando? Hein,
O que ele? O que ele está procurando, hein? Uma rocha. Amém? Sabia disso, irmão? Eles param de bater aquilo só quando encontra a rocha. Você sabe quem que é a rocha na Bíblia? Hein? É a figura de Jesus, é uma figura de Jesus, amém? Então é por isso que Deus está falando dessa fé. É de uma fé que a gente vai fundamentar ela na rocha que é Jesus. Por isso que Jesus lembra lá, né? O homem sábio, a mulher sábia, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Amém? E aí ele fala assim, porque se ele edificar sobre a rocha, não vai ter mais problema, não vai passar dificuldade, ele não vai viver crise. Não, ele não fala isso. Ele até fala o contrário. É bom que até que ele edifique a sua casa sobre a rocha, porque virão as muitas águas, virão os muitos ventos, ou seja, virão as crises, as dificuldades, mas aquela casa permanecerá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilhoso. Essa palavra é para nós. É Deus dizendo para nós que quando nós fundamentamos a nossa fé segundo essa natureza, não é promessa, não é garantia de não passarmos pelas dificuldades. Porque a Bíblia mesmo diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Então todos estão passíveis de passar e viver as mesmas dificuldades. Mas a questão é a forma, a maneira como nós vamos viver essas dificuldades. Amém? Então esse poder, essa condição que Deus tem, esse privilégio que Deus tem para as nossas vidas. Então eu posso guardar o meu coração e a minha mente segundo essa fé, independente das circunstâncias que eu vivo, né? Porque isso me abençoa, porque isso realmente alegra o coração de Deus, sabe? Às vezes a gente passa dificuldade e a gente pensa assim, se eu viver essa dificuldade, isso não é de Deus, né? Isso não vem de Deus. Às vezes vem, irmãos, exatamente para curar o nosso coração, para revelar a vontade dele, para tirar muitas vezes a vaidade, né, o orgulho, aquela natureza que não convém na nossa vida, para a gente aprender, literalmente, o que é depender de Deus. O que é depender dessa fé, de forma que ele possa ir cuidando de nós, né? Então ele vai lá, João 16:33, e fala, então tenha bom ânimo diante das dificuldades. E uma terceira coisa, que eu queria assim, até usar isso para a gente encerrar, quando a gente enfrenta essas dificuldades, essas pedras pelo caminho, eu queria que você abrisse, lá em Provérbios, gosto muito, Provérbios capítulo 15, Provérbios, depois de Salmos, né, capítulo 15, Provérbios, capítulo 15, tem um versículo aqui da palavra de Deus, versículo 13, e ele fala assim, eu queria até que você marcasse na sua Bíblia, capítulo 15, versículo 13, ele fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando a gente ouve essa palavra, né, a palavra de Deus dizendo que o coração alegre, e é tão importante isso, O que é ter a possibilidade, ter a condição de poder guardar, de poder expressar através do nosso coração a alegria, sabe, irmãos? Então assim, para a gente até entender isso, é interessante porque Deus usou um homem na Bíblia, que é Davi. Davi era um cara assim, todo mundo sabe da história de Davi, das limitações que Davi tinha, inclusive ele nem reconhecimento do seu pai ele tinha, porque o pai dele nunca achou que Davi pudesse ser, por exemplo, um líder, um guerreiro. Ele tinha 8 filhos, né? Quer dizer, ele achava que 7 tinham condições, Davi não. E, então Davi, ele dentro dessa realidade toda até de não reconhecimento familiar, né? Ele foi exaltado por Deus. Deus resolveu honrar a vida de Davi. Então Davi era um cara relativamente pequeno e ele estreia na Bíblia, né, fazendo algo fantástico. Ele usa uma pedra para matar um gigante filisteu, um guerreiro, um cara preparado, um cara
perigoso, um cara que, né, era tipo assim, terrível. Então, assim, Davi através do poder de Deus, através do cuidado de Deus, ele mata ele derruba, né, aquele gigante numa luta, numa batalha, e ele vence, e essa história ficou famosa, né? Essa história ficou famosa, e o fato é que Davi acaba sendo, dos reis de Israel, o mais, vamos dizer assim, abençoado no sentido de conquista, no sentido de resultado, né? E o fato é que politicamente Israel era muito dividido, e Davi conseguiu unificar Israel politicamente falando. Ele convenceu todos os inimigos internos do país a estar com ele. E ele formou, né, assim, o esboço realmente da nação de Israel. E a gente pode dizer que ele unificou Israel, né, numa bandeira, num povo, numa direção. E ele acumulou riquezas, e ele conseguiu prevalecer contra os seus inimigos. O fato é, os resultados de Davi são maravilhosos. Pela fé, os resultados de Davi são maravilhosos. Mas esse homem, que a própria Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, quando ele estava lá no conforto da sua casa, né, ali vivendo realmente um momento de paz, de tranquilidade, ele peca, ele se desvia. Oh, Gilberto, como é que pode um homem segundo o coração de Deus? Quantos homens e mulheres são segundo o coração de Deus? E o fato é que esse homem, diante daquela oportunidade, daquela circunstância, ele acaba pecando, e pecando de forma muito grave. Deus não escondeu isso, sabe, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus não, tipo assim, Deus podia pular esse capítulo, né? Deus podia, gente, isso manchou a reputação de Davi, né? Às vezes, né, se fosse uma coisa humana, a coisa ia ser desse jeito, você sabia, irmãos? O negócio ia ser varrido para debaixo do tapete. Ia ser varrido para debaixo do tapete, para virar, igual a palavra que usa muito hoje, né, eles iam judicializar o assunto, ia botar uns advogados bons, ia botar uns promotor bons, e o negócio ia virar uma enrolação, e ia acabar com muita coisa, em pizza, de forma que ninguém ia provar nada, mas não foi assim. Não foi assim. A princípio, o pessoal meio que tentou, né, tampar o sol com a peneira e dar um jeitinho, né, devia ter algum brasileiro lá tentando dar um jeitinho, mas o fato é que nessa história, Deus levanta o Natã, um profeta, um homem também, segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus. Deus levanta um profeta para ir lá no palácio contar uma historinha para o Davi. Depois você pode ler lá. E ele conta uma historinha para o Davi. E é engraçado, né, que ele usa até uma figura, que ele não chega lá e fala, Davi, você pecou, e Deus vai te matar, e você vai... Não, ele chegou lá e contou uma historinha. Ó, tinha um cara, e ele tinha uma rocinha, uma fazendinha, e ele tinha lá uma ovelhinha, e foi um cara lá e matou essa ovelhinha, e tomou as terrinhas daquele rapaz. O que você acha, Davi? Ué, eu acho que nós temos que matar esse cara, né? Pois é. Aí você vai ler lá, a ficha caiu. Sabe o que é um homem segundo o coração de Deus, irmãos? É isso. Né? Eu acho que isso uma das coisas traduz muito quando Deus fala um homem segundo o coração de Deus, é isso. Que pela fé e com essa compreensão, nós temos realmente dificuldade de lidar com a injustiça, de lidar com o pecado. É verdade, não tem jeito. Isso não faz parte da nossa vida. Sempre que é uma situação que não convém, o Espírito Santo de Deus, ele vem e realmente comunica, e ele fala conosco. E não é nem para nos matar, não é para nos prejudicar, mas é exatamente para nos salvar, para elucidar realmente a natureza, o caráter do nosso coração, segundo aquilo que nós fomos chamados, segundo aquilo que nós fomos formados. Ele está dizendo, olha meu filho, você não é dessa turma da desobediência. Porque, sabe, irmão, sabe quem é que vai para o inferno? Sabe quem é que vai para o inferno? É o rebelde, é o desobediente, sabia? Esses vão para o inferno. Mas ele está ali para nos lembrar, olha, você é filho da obediência, você é filho do Deus vivo. Você pode até errar, você pode até muitas vezes se desviar, mas eu tenho para você a cura, eu tenho para você a transformação.
E antes que qualquer um de nós fique chateado, deixa eu te falar um negócio, irmãos. Não precisa ficar chateado, não, porque se tem uma coisa que Deus também não quer varrer para debaixo do tapete, é o que nós somos. E o apóstolo Paulo traduz isso muito bem. Ele fala assim: todos pecaram, todos se desviaram, todos se tornaram inimigos de Deus. Não há um justo sequer, não há um bom sequer, não há ninguém que busque a Deus. Se eu não estiver enganado, Romanos capítulo 4, ou 3. Você pode ler lá. Sabe para que isso, irmãos? Para demonstrar que todos nós estamos debaixo da mesma condição, da mesma realidade. Nós precisamos, nós dependemos, nós buscamos e necessitamos do socorro de Deus diante da nossa realidade natural. É por isso que Ele é o nosso Salvador. A palavra de Deus fala: Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E é segundo essa fé que Ele quer realmente transformar o nosso coração. Para que o nosso coração, né, tem hora que a gente fala assim, bom, eu queria conhecer o meu coração, mas é bom que a gente conheça o nosso coração. Porque ao conhecer o nosso coração, nós vamos realmente poder experimentar aquilo que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é que importa. Quando eu comecei aqui, eu até falei um pouquinho, que nós vivemos uma geração que parece que Deus virou... até a gente tá sendo muito movido sobre isso. O pastor Marquinhos mandou uma mensagem de um rapaz, eu não lembro que país, né, Marquinhos? O rapaz mandou uma carta para o pai da moça que ele queria se casar. E ele aproveitou a carta para pedir, né, para manifestar o desejo de se casar com aquela moça. Isso foi, imagino que é uns 100 anos atrás, né, Marquinhos? 119 anos. Há 119 anos, depois o pastor Marquinhos pode mandar para todo mundo, quem quiser. Ele fala na carta para o pai: olha, eu quero casar com a sua filha, mas eu sou missionário, eu quero levar a palavra de Cristo para tal lugar, mas o fato é que lá ela vai às vezes pegar uma doença, ela vai ser perseguida, ela corre o risco de ser muito violentada, corre o risco de morrer. Opa! Eu falei, gente, traz isso para o século XXI agora. Traz isso para o século XXI. Não é para o mundo, não, para a igreja do século XXI, irmãos. A gente nem está orando mais, sério, irmão, a gente está esquecendo de orar pela salvação das pessoas. Nós estamos esquecendo de orar para que Jesus possa alcançar as pessoas e elas possam receber a Cristo e serem batizadas. A gente tá entrando na onda do natural, como se o mais importante é que o sujeito tivesse saúde, que o sujeito tivesse dinheiro, que os problemas das pessoas pudessem ser resolvidos. E, no entanto, irmãos, não que a gente não deva fazer isso, é importante fazer isso, por amor às pessoas, por cuidar das pessoas, mas as pessoas precisam saber que a coisa mais importante é a salvação das suas almas. Isso é algo eterno. Carro vai acabar, dinheiro vai acabar, até ninguém leva nada, mas a salvação das suas almas é algo muito importante, porque isso vai levar elas a uma vida eterna, a uma realidade eterna, a um plano superior, e Deus deseja isso. Quando eu converti, eu vou falar um negócio para vocês, eu virei uma máquina, boa parte da minha família, eu fui enfiando eles na conversão, literalmente. Né? Eu batizei tia, avó, que tinha 80, 70 anos, batizei. O último batismo do patronato, irmãos, que eu lembro, acho que às vezes alguns irmãos que estão aqui essa noite lembram, que a gente tinha um trabalho no patronato social, e a gente fez o último batismo lá. Naquele batismo, eu batizei lá, da minha família, eu imagino pelo menos umas 15 pessoas, 15, pelo menos. 15. Porque era realmente uma preocupação, uma direção muito importante. E eu estou aqui trazendo um alerta. Irmãos, nós estamos colocando os nossos olhos em coisas que muitas vezes não têm tamanha relevância para a vida das pessoas. E nós vamos tomar cuidado com isso. Eu estou trazendo isso para reflexão, amém, irmãos? Quero assim que vocês entendam isso com maturidade. Nós precisamos fazer essa pergunta: até que ponto eu tenho orado? Até que ponto eu tenho trabalhado
para a conversão, para o alcance das pessoas que eu amo, das pessoas que eu desejo que estejam no céu. Amém? Amém, irmãos? Porque isso tem um significado muito importante. Isso é algo que vai permanecer para a vida delas. Então, nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos realmente nos preocupar com isso. A igreja está muito preocupada como as pessoas estão em não sofrer. É delicado esse negócio, as pessoas estão realmente, há um movimento para que não se sofra, para que a gente crie realmente conforto. Essa carta, quando o pastor Marquinhos, eu falei, gente, meu Deus, isso acabou. Hoje, na verdade, a gente está com medo de morrer. Às vezes, sem perceber, né, isso está ocupando a vida das pessoas, e elas estão trabalhando para que elas não morram. Mas a palavra de Deus fala, Jesus mesmo falou assim, olha, presta atenção, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. E é interessante que o apóstolo Paulo, traduzindo um homem infeliz, sabe como que ele traduziu um homem infeliz? Está lá em 1º ou 2º Coríntios, eu não lembro exatamente agora a rua e o endereço, o número, mas ele diz assim, o homem infeliz é aquele que espera somente nesse tempo que a gente está vivendo. Esse é um homem infeliz. Uma pessoa que deposita sua confiança, seu empenho, suas motivações nesse tempo somente. Isso é um homem infeliz. E tudo isso para que Deus possa alertar o nosso coração de que Ele ama as pessoas. E a coisa que Ele mais deseja é transformar a realidade de morte que está estabelecida sobre a vida das pessoas em uma realidade de vida. É por isso que Jesus falou lá em João 10:10, eu quero encerrar com isso aqui. Ele diz assim, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que essa pequena reflexão possa também incomodar o nosso coração de forma sobrenatural, para a gente entender melhor qual é a minha parte, qual é o meu pedaço nesse processo, para que a gente possa, independente das circunstâncias, a gente possa manifestar e revelar realmente o propósito, a vontade de Deus, a direção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente possa trabalhar por isso e viver, né, essa condição, no nome de Jesus. Amém, irmãos? E para a gente encerrar, eu queria orar e queria convidar a todos que estão aqui presentes para ficar de pé agora, a gente poder fazer uma oração. Quem está em casa também, né? E eu queria encerrar isso aqui. Antes dessa oração, eu fiz um poema. Queria abençoar os irmãos com esse poema. Vocês me permitem? Amém? Eu fiz um outro dia, algumas pessoas comentaram e tal. Acho que por amor a mim, eles falaram que ficou bom. O pessoal é muito amoroso, né? É igual aqueles cumprimentos de aniversário, né? Eles mandam lá, que a gente é cada coisa, e fala, meu Deus, como a gente tem irmãos bons, né? Tanto que eles falam bem da gente. Maravilhoso. Tem um irmão nosso também, que é o Silas da Rita. Um dia ele chegou para mim e falou assim, está na Bíblia, né? O Fabrício deve saber onde está isso. Eu até já procurei e não achei. Ai do homem que todos falam bem. Não sei se o Marquinhos já viu isso, esse versículo, Marquinhos. Depois vocês me falam onde está o endereço. Porque está até isso na Bíblia, irmãos. Ai do homem que todos falam bem. Eu fico pensando, então a gente tem que ter alguma coisa para os outros falar mal da gente. Né? É sério, mas a Bíblia está dizendo que até é bom que tenha alguma coisa. Né? Então é bênção. Então vamos lá. Você que está aqui, quem está em casa, que você seja abençoado com essa palavra aqui que eu chamo de poema, né? E eu coloquei o nome dela de Pedra Viva. Lembra que eu falei para vocês que eu estava lendo lá o Carlos Drummond de Andrade? Até gosto dele, né? Pelo poema, tinha uma pedra no caminho. Depois você pode ler um outro dele também, que eu gosto muito, que Agora José, gosto também desse poema dele. E eu coloquei, Pedra Viva. As pedras podem até estar no caminho, mas as pedras não podem mudar a natureza do nosso coração. O cansado a usou para descansar. As crianças a usaram para brincar. Drummond usou para um poema.
Davi usou para derrotar um gigante. O professor a usou para ensinar. O profeta usou para profetizar. Josué usou para atravessar um rio. O construtor para edificar. O pastor para ministrar. O triste para se alegrar. O abatido para se renovar. O jardineiro para um belo jardim. O mortal para se revestir de imortalidade. O pecador não teve como atirar. O perdido para ser encontrado. O que estava morto para ser salvo. Jesus para remover e salvar seu amigo. Deus usou para mudar o nosso coração. Deus usou para edificar a sua igreja. Deus usou para nos dar a salvação. As pedras podem até estar no nosso caminho, mas não podem mudar o que Deus tem para nós. Na pedra viva, Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Viu, irmãos? Em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua obra, pelo teu amor, pela manifestação do teu poder nesse tempo de culto agora. E realmente te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós. Porque o Senhor tem cumprido a tua palavra. O Senhor nos resgatou da morte para a vida. O Senhor tirou de sobre nós todo o jugo do pecado. Tudo aquilo que nos atormentava, que nos afligia, que nos perseguia. E o Senhor nos deu vestes novas e calçou os nossos pés e colocou um anel na nossa mão e nos deu a tua salvação. Ó Deus, nós não merecemos tamanha grandeza do teu amor, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, que tem alcançado as nossas vidas, que tem abençoado as nossas casas. E nós queremos aproveitar essa noite, Pai, para te pedir, para que da mesma água, para que do mesmo pão que nós temos comido, que dos mesmos privilégios que nós temos vivido, que a gente consiga transmitir isso para outras pessoas, para outras famílias. Nós queremos alcançar em teu nome. Nós queremos ajudar as pessoas a vencer as pedras que têm surgido no caminho delas. Mas nós queremos apresentar a elas também essa pedra viva, verdadeira e eficaz. Que o Senhor firmou os nossos pés, que o Senhor firmou a nossa vida, que o Senhor construiu a nossa eternidade. Por isso, como igreja, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós abençoamos a cada um dos que estão aqui com a tua alegria. Que todos aqui, ó Pai, que todos que estão nos assistindo agora possam ser cheios da manifestação da tua alegria. Independente das circunstâncias, das situações que estão vivendo, que todos os lugares, que todas as pessoas sejam agora cheias da tua presença, da alegria, da manifestação alegre e feliz que só o Senhor pode nos dar, que só o Senhor pode trazer sobre a vida de cada um de nós. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, 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 irmãos. Que Deus te abençoe, amém. Quem está virtualmente aí, uma boa semana a todos. E tem alguém que nos visita aqui hoje pela primeira ou segunda vez? Tem, se você